Walter Benguela, ministro do Senhor. Temos algumas questões a fazer. Primeiramente, queremos agradecer por atender o nosso convite de participar nessa entrevista, neste programa Atualidade Profética. A primeira questão é a seguinte: sendo cristão, um cidadão do reino de Deus, será que estou isento de participar dos deveres como cidadão de uma nação? Gostaria de ouvir a sua opinião, meu líder. Olá, mano Cláudio. Muito obrigado por este convite. Desde já agradeço pela graça do Senhor Jesus e quero também manifestar aqui o meu desejo de doravante poder abraçá-lo, né? Já faz algum tempo que não o vejo, então será novamente um privilégio para mim podermos conversar pessoalmente. Olha, atendendo à situação que o país vive, eu acredito que a pergunta que o mano me coloca é bastante crucial, é bastante relevante e espero que a nossa resposta vá no âmago daquilo que são os objetivos que talvez o mano tenha traçado. Portanto, respondendo diretamente, olhando para a Bíblia Sagrada, aquilo que são os princípios que Deus estabeleceu, não vemos nenhuma, digamos assim, nenhuma proibição quanto ao participarmos em questões de cidadania, né? Se assim podemos considerar. Então, alguns textos, como Romanos capítulo 13, quando vamos ler sem passar por alto alguns detalhes, o texto que Paulo também escreveu para Pedro, isto está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o versículo 13 até o versículo 17, mostra-nos claramente que, não obstante sermos um cidadão do reino celestial, não queira isto dizer que estamos isentos de participar na vida de cidadania do país, nos deveres de cidadania. Aliás, o próprio Senhor Jesus, em algum momento, ele disse que devia-se dar a César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César é pagar tributos, é pagar impostos. O pagamento de impostos, o pagamento da água, o pagamento de energia, tudo isto também é um dever de cidadania de qualquer cidadão. Portanto, então, quando falamos de dever de cidadania, não podemos simplesmente só olhar, talvez, para a questão do voto, que é uma coisa que está se vivendo nesses últimos dias, né? Mas devemos olhar para o seu contexto geral. De uma ou de outra forma, até mesmo para aqueles que talvez não achem isso correto, todos nós exercemos o nosso direito de cidadania. Então, enquanto cidadãos do céu, não há nenhum erro na palavra de Deus, não vemos nenhuma proibição, né, quanto ao exercício deste direito. Portanto, obviamente que a nossa terra não é aqui, nós aspiramos uma pátria celestial, tal conforme diz Paulo em Hebreus capítulo 11, versículo 16, porém, nós, apesar de não pertencermos neste mundo, ainda estamos nesse mundo. Logo, devemos participar das questões citadinas desse país, desde que elas não firam nenhum princípio bíblico. Então, acredito que não estamos isentos, mano. Não estamos. Eu particularmente não vejo que estamos isentos. Devemos sim contribuir para que o nosso país cresça. Devemos contribuir para que, na verdade, tenhamos um país justo e um país temperante acima de tudo. Então, cristão que é cristão no verdadeiro sentido, ele ver-se-á obrigado a participar em algumas questões bastante relevantes, não somente para o desenvolvimento do país, mas, acima de tudo, para também apresentar Cristo às pessoas, que é o mais importante para nós cristãos. Muito obrigado, irmão Walter, por responder à pergunta. Foi bem respondida e, sem sombra de dúvida, as respostas foram bem claras e com fundamento bíblico, que não estamos isentos dos deveres da nossa cidadania, uma vez que somos cidadãos da pátria celestial. Então, irmão Walter, a segunda questão, quem votou, será que está ferindo um princípio bíblico?
Bom, Mano Cláudio, agradeço, né, por ter considerado muito bem respondida a primeira pergunta. Obviamente que nós não somos o detentor do conhecimento e de certeza absoluta que teríamos falado mais, mas também por causa da limitação do tempo não tínhamos outra escolha. Por esta e outra razão que nós apresentamos assim de forma bem resumida a resposta da pergunta que o Mano nos colocou. Ora, quanto à pergunta que o Mano coloca novamente, e esta outra, no caso a segunda, é uma pergunta que considero ser muito importante, muito importante. Né? Aliás, quase todas as perguntas que o Mano está fazendo, vê-se claramente que tem exatamente a ver com o momento em que nós estamos a viver, né? O momento das eleições, muita gente votou na quarta-feira, portanto ontem, e nesse momento assiste-se um momento bastante tenso, sobretudo na capital do país. Bom, um indivíduo, um cristão, sobretudo da verdade presente, leigo, votando, estaria transgredindo algum princípio que Deus estabeleceu na sua palavra? Eu acredito que a resposta para esta pergunta talvez seria, né? Se o mesmo estaria transgredindo um princípio bíblico, qual seria exatamente este princípio? Exato. Devíamos também refletir qual seria exatamente este princípio. Olha, mano, eu vou ser muito sincero com você e com todos aqueles que poderão ouvir esse áudio. É aquilo que eu percebi na palavra de Deus e espero que cada um perceba aquilo que eu entendi, né? Podem aparecer muita gente discordando de mim, é muito natural que assim aconteça, mas eu vou aqui tecer a minha opinião relativamente a isso e respondendo diretamente à pergunta que o mano me faz. Olha, alguém quando exerce o direito de voto, eu particularmente não vejo esse indivíduo, este jovem, este leigo, transgredindo um princípio bíblico a princípio. Isto quer dizer que o voto em si não transgride nenhum princípio bíblico. Atenção, o voto em si não transgride nenhum princípio bíblico. E quando nós, por exemplo, falamos de transgressão de algum princípio, estamos a falar de transgressão da lei de Deus. E a Bíblia nos apresenta uma única definição de pecado, lá em 1 João capítulo 3, versículo 4. E se ainda mesmo assim não estamos satisfeitos com essa definição, Tiago capítulo 4, versículo 17, nos explica o que é pecado. Não nos dá uma outra definição de pecado. Explica-nos simplesmente o que é pecado. Onde ele diz que todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Portanto, vemos aqui o pecado como sendo uma omissão. O indivíduo deixa de fazer uma coisa quando, na verdade, devia fazer, talvez para o engrandecimento do caráter de Cristo. Agora, eu queria só contextualizar rapidamente. Mano Cláudio, em uma ocasião, na verdade, Ellen White registrou, creio estar em primeiros escritos, não, mensagens escolhidas no volume 2. Nós não estamos a ler aqui os textos, mas estamos assim citando também por causa do tempo. Ela registrou que em alguma ocasião os pioneiros debatiam-se sobre a questão do voto ou não voto. E se vocês, na verdade, forem ler esse trecho, vocês vão perceber que alguns, como no caso do J.N. Andrews e tantos outros, creio que também o irmão Kellogg naquela altura votou a favor. Ellen White não proibiu àqueles que exerceram seu direito de votar para colocar homens que, acima de tudo, naquela altura, estavam a favor de dois aspectos fundamentais, a temperança e a liberdade religiosa. Queira isto dizer que nos escritos de Ellen White, sobretudo quando se fala do favor ao voto, é naquelas situações em que aquele indivíduo que está sendo votado é promotor da temperança e da liberdade religiosa. A pergunta que eu faço é, para aqueles que exercem esse direito, estariam, na verdade, votando a pessoas que talvez promovam esses dois aspectos fundamentais, a liberdade religiosa e a temperança? E temperança não é só na comida, temperança é em todos os aspectos. Portanto, então, Ellen White falou sobre isso, falou sobre o voto. E mais tarde,
em outra ocasião, também encontramos Ellen White assumindo uma clara posição sobre a participação dos membros da igreja na escolha de candidatos que pudessem favorecer a aprovação de leis que combatessem, na verdade, a venda também de bebidas alcoólicas. E repare que nessa ocasião, mano, ela destacou que cada cristão tem a responsabilidade de exercer toda a influência possível para estabelecer leis para conter essa atividade destruidora da saúde das famílias, no caso, a venda de bebidas alcoólicas, que é proibida claramente pela palavra de Deus, a venda e o consumo. Ela escreveu, eu até leio aqui em Hebreus Evangélicos, na página 387, todo indivíduo exerce uma influência na sociedade. Em nossa terra favorecida, todo eleitor tem, de certo modo, voz em decidir que espécie de leis hão de reger a nação. Não deviam sua influência e voto ser postos do lado da temperança e da virtude? Bom, é uma pergunta que ela faz. Claramente que esses textos aqui que nós acabamos mencionando, tanto o de Mensagens Escolhidas como de Obreiros Evangélicos, deixam claro que cada adventista, cada leigo, é livre de exercer ou não o direito ou o dever de votar, usando essa prerrogativa que é a liberdade de escolha que Deus deu a cada ser humano para eleger, na verdade, pessoas que promovam conceitos em favor da saúde, no caso a temperança, da qualidade de vida, da liberdade religiosa, sobretudo. Portanto, e de certeza que isso envolve a preferência por candidatos que assim pautem por esses princípios. Então, resumindo, eu respondo claramente que o exercício do voto por parte de um adventista do sétimo dia em si não é pecado. Porém, se o mesmo exercício for depositado para alguém que, de certa forma, tende, na verdade, a oprimir a liberdade religiosa e a reduzir a temperança no próprio país, eu acredito que seria pecado por parte dessa pessoa. Então, tenho a certeza que não respondi, talvez do jeito que devia ter respondido, mas de forma resumida é exatamente isso, mano. O voto em si não é pecado, porque se o voto em si fosse pecado, então sempre que nós votamos um líder na igreja estaríamos em pecado, sempre que nós votamos os nossos líderes nos pequenos grupos, apesar de que o contexto talvez fosse ligeiramente diferente, mas ainda assim não deixa de ser voto. Portanto, o voto em si, volto a dizer, não é pecado. Porém, é importante deixar que cada um esteja livre a isso, independentemente de exercer ou não esse direito. Então, só ele e Deus. E, aliás, ainda que for pecado, nós não podemos controlar as pessoas se vão ou não vão exercer esse direito. Se estiver a pecar, ele vai dar conta diante de Deus. Mas eu, particularmente, não vejo que o exercício deste direito seja um pecado. Pelo contrário, é uma forma também, digamos assim, de manifestar de forma tácita e expressa aquilo que são os meus interesses com base no país justo que cada cidadão do céu, enquanto está aqui nessa terra, almeja. Quando falo de justo, obviamente que nunca teremos um país justo aqui nessa terra, justo no verdadeiro sentido da justiça de Cristo. Porém, mas um país que promova, digamos assim, a temperança e a liberdade religiosa, isso seria possível, mas só seria possível caso as pessoas recebessem Jesus no coração. E já mesmo para terminar, o facto de eu votar não quer dizer que estou envolvido com a política, isso é uma outra coisa. Então vamos aqui separar as águas. Uma coisa é o exercício livre deste dever, a outra coisa é o envolvimento direto com a política. Então são coisas diferentes. Então, mano, não creio ser uma transgressão a um princípio que Deus estabeleceu, o exercício deste direito. Espero que cada um depois tire a sua conclusão e que cada um pesquise por ele mesmo, mas que cada um seja também livre diante de Deus ao fazer aquilo que lhe convém, mas desde que seja pautado na palavra de Deus. Mais uma vez agradecendo pela resposta dada, realmente a questão foi bem respondida, meu líder, visto que frisou-se especialmente no histórico adventista, na questão da liberdade de consciência, e foi bem apresentado a definição do que é pecado. Muitos cristãos, leigos, estamos a ter uma concepção
uma concepção distorcida do que é pecado. A única definição apresentada nas Sagradas Escrituras é esta: o pecado é a transgressão da lei. E também aquela que é apresentada no livro de Tiago 4,17, que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Então, se a gente sabe que votar por um partido que tem propostas que não ferem os princípios bíblicos, não se vê nenhum cristão pecando nessa questão. Então, meu líder, creio que todos nós já nos deparamos em um ambiente em que cristãos foram envolvidos em debates políticos. E vimos que a serva do Senhor diz que sobre estas questões políticas, o silêncio é eloquência. Será que diante desta citação apresentada pela serva do Senhor, também não podemos ter uma opinião sobre as questões políticas? Não podemos questionar? Ou estamos isentos também de opinar? Mano Cláudio, agradeço porque o diálogo está sendo muito bem dirigido por você, está a ser uma bênção muito grande. Aliás, eu estou aprendendo mais do que propriamente tecer as minhas opiniões. Olha, muito bem relembrado por você, porque a única definição mesmo de pecado está exatamente no livro que você mencionou, que é 1 João capítulo 3, versículo 4. Realmente, nós estamos vivenciando exatamente pessoas de todas as classes envolvidas com a política, enfim, muita coisa ocorrendo durante todo este período, não só eleitoral, como também antes mesmo das eleições. Ora, Mano Cláudio, eu não vou me demorar muito neste assunto, aliás, até porque a serva do Senhor foi muito categórica em dizer que questões políticas devíamos enterrar. O capítulo 93 do livro Obreiros Evangélicos, eu acredito ser um capítulo muito importante para todos aqueles que quiserem saber a vontade de Deus relativamente a esses aspectos. Muito importante. Não é por acaso que o tema central deste capítulo é nossa atitude quanto à política. Portanto, nossa atitude quanto à política é completamente neutra. Nossa atitude quanto à política é que devemos enterrar essas questões. O silêncio é eloquência quanto ao envolvimento político do adventista do sétimo dia. Quer dizer, mano, quando ela fala de ser eloquência ou de enterrarmos essas questões, ela refere-se sobretudo do envolvimento político da parte do cristão adventista do sétimo dia. Olha, Deus colocou-nos nesta terra com dois objetivos principais, diz Ellen White lá no Eventos Finais. Primeiro, para sermos atalaias, e segundo, para sermos portadores de luz. E ela diz que nenhuma obra é mais importante do que estas, que é sermos atalaia e portador de luz, ou seja, transmitirmos o Evangelho eterno descrito em Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12, para o mundo todo. E quer dizer que, não obstante a isso, enterrarmos as questões políticas, um indivíduo não pode, digamos assim, tecer algumas considerações relativamente ao estado do nosso país. É muito normal, eu assim vejo, uma pessoa dar a sua opinião relativamente ao estado do país. Exemplo, vou te dar um exemplo muito prático, Mano Cláudio, sem vanglória nenhuma. O Mano sabe claramente que eu cursei Direito, eu sou jurista e, pela graça do Senhor Jesus, também sou advogado. Várias pessoas me perguntam, e ainda recentemente fui convidado por uma cadeia radiofônica que é para tecer algumas considerações relativamente a isso. Eu rejeitei por algumas razões alheias à minha vontade, mas provavelmente, se eu não tivesse o domínio básico sobre
como é que está o país ou como é que andam as coisas, não teriam me convidado. Como também não teriam convidado, digamos assim, um sociólogo, um psicólogo, para tecer algumas considerações relativamente a vários assuntos que a sociedade nos apresenta. Portanto, apesar de sermos cidadãos dos céus, repito, nós ainda estamos nesse mundo. E enquanto estivermos nesse mundo, tudo o que for necessário fazer para a honra e glória de Deus, devemos fazê-lo sem problemas nenhum. Então, e repare só para concluir que o próprio João Batista, que veio no espírito e poder de Elias, ele foi o segundo Elias, nós somos o terceiro Elias, para além de ser um jovem naquela altura versado nas profecias bíblicas, João Batista estava atento e sabia perfeitamente os assuntos que o rodeavam, refiro-me a assuntos sociais. Ellen White fala sobre isso no livro Desejado de Todas as Nações. Então, é normal um adventista, um leigo, dar a sua opinião, contestar sobre algumas coisas, mas é importante que o mesmo saiba que não deve se demorar nessas questões, não deve envolver-se com a política. Quanto à política, quanto ao seu envolvimento, o silêncio é ouro. Nós não pertencemos nessa pátria. A nossa pátria, diz Hebreus capítulo 11, versículo 16, é a Canaã celestial. Jesus preparou-nos esta terra, nós estamos aqui como representantes de Deus. E então estamos também como estrangeiros e como tal devemos lidar simplesmente com os assuntos, sobretudo do reino celestial. Mas isto não obsta que devemos dar a nossa opinião, o que está acontecendo e tudo. Não, isso não quer dizer que não podemos dar a nossa opinião. É muito normal dar a nossa opinião, até porque dando mesmo a nossa opinião, podemos também levar Jesus para aqueles que estiverem nos ouvindo. Então, acredito que uma coisa é envolvimento com a política, outra coisa é dar simplesmente uma opinião. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Realmente, meu líder, essa entrevista está a ser uma bênção também para mim. E agradecer também por ter essa paciência de responder às questões e pelo equilíbrio que tem apresentado. E este equilíbrio que a comunidade leiga precisa ter para não estarmos alheios diante da atualidade profética, diante dos acontecimentos que, querendo ou não, tem um paralelo com as profecias. Então, líder, teremos uma pergunta, duas em uma. Hein? Qual deve ser o nosso papel como cristão nessa fase? Hein? E qual conselho deixa para quem votou e quem não votou? Claramente, né? Olha, Mano Cláudio, são perguntas muito simples e que a palavra de Deus também responde com muita claridade. Qual é exatamente, ou qual deve ser o nosso papel nesta fase, sobretudo, das eleições? Eleições entre aspas, né? Porque já passamos, foi ontem, e estamos agora aguardando os resultados provisórios e, consequentemente, definitivos. Né? Portanto, o nosso papel nesta fase vem descrito na palavra de Deus. Em 1 Coríntios 10:31 diz que quer comas, quer bebas ou façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Este é um dos principais, digamos assim, objetivos da nossa existência. Nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, para reivindicar o caráter de Deus diante das acusações que o inimigo fez. Outro sim, Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 12, apresenta-nos aquilo que nós devemos fazer, né? Mateus capítulo 24 também apresenta-nos aquilo que devemos fazer, a pregação do evangelho eterno, e sem sombras de dúvida, essa deve ser a nossa principal função, o nosso principal objetivo. Porém, não obstante termos essas funções ou termos esses objetivos em mesa, ainda assim devemos não ser indiferentes com as coisas que estiverem a ocorrer ao nosso redor. Então, o nosso objetivo enquanto cristãos é sermos atalaias de Deus, é sermos portadores de luz, é fazermos a vontade de Deus. Não podemos nos demorar em questões políticas, não podemos nos envolver nelas, devemos enterrá-las. Quanto a isto, diz Ellen White, o silêncio é ouro. E o meu apelo vai exatamente para os dois grupos.
E desde já quero deixar bem claro que eu particularmente não exerci este direito do voto por algumas razões, mas eu não condeno aqueles que tenham feito, pelo contrário, eu apoio, desde que os mesmos tenham feito de forma livre e consciente com base naquilo que estiverem a fazer. Eu assim apoio, né? Repito, o voto em si não é pecado, porém, quando o mesmo voto for depositado em pessoas que tendem a baixar as normas sobre temperança e liberdade religiosa, aí sim estaríamos cometendo pecado e estando a sermos comparticipantes com os pecados que eles cometem ou cometeriam. Então, quem votou, que fique no seu cantinho. Agora, não é ir lá com o seu dedo pintado, fazer ver às pessoas que você tenha votado, você é que entendeu melhor a Bíblia. Não. Quem não votou também não pode pensar que é mais santo e que aquele que votou é o mais pecador. Não é exatamente isso que o nosso Deus quer nos ensinar. Devemos respeitar as decisões que cada um toma, né? Ellen White já disse, não podemos fazer das nossas opiniões e decisões critério para todos. Jesus é o nosso modelo. Aquilo que nós depreendermos da palavra de Deus é aquilo que nós devemos executar. Então, o meu apelo vai para todos, mas para mim mesmo, sobretudo, que estou falando para vocês, né? Que sejamos coerentes conosco mesmo. Então, não podemos ser incoerentes. Ellen White diz que a coerência é uma joia. Eu devo falar aquilo que eu faço. E só para te dar um exemplo rapidamente, repare só, mano, há pessoas que são contra o voto de forma categórica, mas ainda assim trabalharam na CNE. Isso não é incoerência? Obviamente que é incoerência. Como é que você é contra o voto e vai buscar o dinheiro na comissão promotora do voto? Não tem lógica. Então, espero que cada um busque por ele mesmo, não é para não dependermos de ninguém, e de certa forma Deus abençoará todos na concessão da verdade. Então, muito obrigado, mano. Espero que realmente tenha sido proveitoso para si e para todos aqueles que quiserem ouvir este áudio. Para mim, você nem faz ideia o quanto foi uma bênção. Foi muito bom ter dedicado todo esse tempo em responder essas perguntas sábias e muito bem dirigidas. Obrigado, que Deus abençoe você e o seu ministério. E qualquer coisa, nós estamos abertos para conversar sobre qualquer assunto das Escrituras Sagradas. Então, Deus abençoe você e uma saudação especial à tua varoa. Muito obrigado, meu querido. Louvado seja Deus, bendito e exaltado seja o seu nome. Agradecemos pelo tempo que dispensou para responder essas perguntas que são de vital importância no momento como este em que estamos a viver. Realmente, meu líder, a nossa posição neste momento é anunciar a palavra do Senhor, não nos demorar muito nesses assuntos, não fazer disso a nossa afeição, não fazer disso o nosso deleite. Devemos nos deleitar em anunciar a última mensagem de advertência, visto que a serva do Senhor anunciou que a cura da nação não consiste em mudança de partidos políticos, mas sim na restauração do templo da alma. E também agradecer pela saudação enviada à minha varoa Jamila Cabingano. Ela agradece pela saudação e desejo também o mesmo na sua varoa. Graça e paz e que Deus nos abençoe, meu ministro.